Muito boa tarde a todos. Meu nome é Salino Valim Mamado, eu sou professor da Universidade Católica e estou aqui a representar a Global Strategic Platform, a plataforma que de facto integra as sessões do Africa Sessions. Vamos ter aqui mais uma sessão do Africa Sessions e com esta sessão vamos ter como objetivo principal promover diálogos e debates através de conferências online sobre temas críticos e relevantes e atuais sobre assuntos africanos, convergindo especialistas em várias línguas e também sobre diferentes temáticas, o que nos vão ajudar e poderão ajudar também a compreender a melhor forma e as dinâmicas e as problemáticas no continente africano. A Global Strategic Platform, eu gostaria de agradecer aos parceiros para esta sessão, nomeadamente o Fórum Angola-Portugal, a Sociedade de Geografia de Lisboa, o Centro de Análise Estratégica de PLP, o Instituto de Defesa Nacional de Angola, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a Academia de Ciências e Tecnologia de Angola e o nosso Golden Sponsor, que é a Fundação Millennium BCP. Para esta sessão, vamos ter 4 especialistas para debater sobre o tema de cibersegurança, uma problemática global. Para moderar este evento de cerca de 90 minutos, temos o professor Luís Bernardino. O professor Luís Bernardino, que é também coronel de Infantaria do Exército Português, habilitado com o curso de Estado-Maior e professor no Instituto Universitário Militar em Lisboa. É mestre em Estratégia e doutorado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. É também investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É um especialista de segurança e defesa em África. Professor Luís Bernardino, por favor, passo-lhe a palavra para, de facto, apresentar os nossos especialistas para este debate. Salino, muito boa tarde a todos, aqueles que nos dão o prazer de estar a acompanhar esta sessão. É uma sessão que vamos dedicar a um tema muito atual, muito importante e que tem realmente trazido para a agenda do dia da segurança aquilo que é as preocupações dos Estados, das organizações, que é a cibersegurança. Permitam-me só, em termos de introdução, aqui ler um pequeno texto para podermos enquadrar o nosso tema de hoje. O ciberespaço tem mudado a forma como nos relacionamos na sociedade dos dias de hoje. Seja no contexto do indivíduo, das organizações, das empresas ou do Estado. Eliminando as fronteiras, as múltiplas barreiras societais, tais como a geografia e o conceito de espaço e de fronteira, pois as distâncias físicas passaram a ser irrelevantes ou atemporais, onde a questão dos fusos horários e da distância relativa perderam relevância e significado geopolítico e geoestratégico. Por outro lado, o ciberespaço permite realizar uma diversidade enorme de atividades, sendo que muitas estão associadas ao desenvolvimento social e económico, mas outras decorrem de interesses perniciosos para a nossa sociedade. Estas últimas estão associadas a atores que se aproveitam da facilidade de anonimato que o ciberespaço permite, alguma sensação de impunidade, bem como de dificuldade de imputação, o que por sua vez prejudica a ação das forças que zelam pela proteção dos seus cidadãos, empresas e dos Estados. Nomeadamente em África, onde esta temática ainda é pouco trabalhada. Neste contexto, considera-se que o caráter assimétrico e disruptivo das ações que podem ser efetuadas também é uma característica particular do ciberespaço, o que torna mais complexa a ação de proteção e a defesa dos interesses dos cidadãos, das empresas e dos Estados. A cibersegurança atua neste domínio e torna-se num paradigma essencial que passou a fazer parte da nossa realidade global e muito em particular em África. Neste contexto, importa assim discutir, compreender e estabelecer os padrões de comportamento e regras de conduta que serão o garante de que mantemos a nossa integridade, a nossa segurança e a nossa soberania nacional. Feita esta introdução, eu gostaria de agradecer desde já aos nossos 4 oradores de hoje, especialistas de Portugal, de Angola e do Brasil, e eu passaria a apresentar o primeiro e, desde já, assim que for dada a palavra para iniciar o debate, o chat encontra-se aberto para podermos partilhar as vossas opiniões,
receber as vossas perguntas, solicitações, portanto, estejam à vontade para utilizar o chat. O primeiro orador de hoje é o capitão de mar e guerra da Marinha Portuguesa, Hélder Fialho Jesus. Meu caro amigo Hélder, muito obrigado por ter aceito este convite. Hélder Fialho Jesus é atualmente o coordenador da área de ensino específica da Marinha no Instituto Universitário Militar em Portugal. É doutorando em Relações Internacionais na especialidade de Estudos de Segurança e Estratégia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Possui o curso de Auditor de Defesa Nacional pelo Instituto de Defesa Nacional de Portugal. Foi o diretor do Centro de Comunicações da Marinha Portuguesa e, entre 2017 e 2020, foi o chefe do Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas Portuguesas, onde liderou um grupo de trabalho para a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Capacidade de Ciberdefesa em Portugal e também trabalhou no âmbito da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Desempenhou cargos na NATO e foi, entre 2018 e 2019, o coordenador nacional para o exercício NATO CWIX, que é o maior exercício de interoperabilidade da NATO neste contexto. Meu caro amigo Hélder, muito obrigado, 15 minutos e a palavra é tua. Muito obrigado Luís Bernardino, muito boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi apresentado pela Global Strategic Platform e pelo Luís Bernardino concretamente. É uma honra estar aqui. Gostava também de cumprimentar aqui especialmente assim, os meus companheiros de painel, o José Carlos Lourenço Martins, a Daniel Aires e o Afonso Mosquito. E então eu vou então partilhar aqui assim, o meu ecrã para enquadrar aquilo que tenciono apresentar no contexto da segurança do ciberespaço e também depois da cibersegurança para esclarecermos um pouco estas questões. Gostaria só que confirmassem que está a ser projetado o meu... Tá? Ok, muito obrigado. Então, a ideia será falar um pouco sobre segurança do ciberespaço, ciberdefesa, cibersegurança, e vou falar aqui com visão e experiência, e vou trazer um pouco da experiência que nós temos aqui em Portugal e na qual eu também tive alguma oportunidade de participar. Mas gostaria de trazer aqui esta realidade que é, por um lado temos a segurança, por outro lado temos o desenvolvimento, e é um aspecto que é extremamente importante, é a ligação entre estas partes e a confiança. Tem que haver a confiança. E a confiança é suportada nestes três pilares, da justiça, da credibilidade e da transparência propriamente dita. A segurança, e nós quando olhamos para a segurança no contexto de garantir a proteção, vamos olhar para a segurança desta forma, existem várias lentes. Existem várias lentes com a mesma realidade. Os serviços de informações olham com uma lente, a polícia criminal com outra, os militares com outra lente e, efetivamente, os operadores de serviços críticos e serviços essenciais também. Portanto, há um problema no ciberespaço, temos de garantir a segurança do ciberespaço, mas as nossas lentes são todas diferentes. O mesmo se passa para a questão do desenvolvimento. Nós podemos olhar para o desenvolvimento numa questão ambiental, no desenvolvimento económico, o desenvolvimento do ensino ou na sociedade de informação. Temos várias lentes para o desenvolvimento. Muito bem. O que é que se pretende? Pretende-se agora apresentar relativamente ao ciberespaço uma evolução. Eu vi isto numa apresentação que foi feita pelo professor André Barrinha no curso do IDN, onde ele abordou as três fases de evolução do ciberespaço. Eu achei bastante interessante e, portanto, trago isso aqui também. E, portanto, nós, inicialmente, ali nos anos 80, o ciberespaço, para todos os efeitos, não existia. Portanto, temos aqui o William Gibson, que é o autor deste livro, o Neuromancer, que foi a primeira vez que apareceu a palavra ciberespaço, mas isto mais no campo da ficção científica. Mais tarde, já nos anos 90, o ciberespaço existia, mas ainda não era assim muito relevante, importava pouco. Portanto, nós podemos ver aqui assim os números do que é a evolução do ciberespaço e dos respectivos utilizadores. E agora, nos últimos 15 anos, o ciberespaço é uma realidade geopolítica. Tivemos a situação da Estónia em 2007, tivemos a criação do comando para o ciberespaço nos Estados Unidos e estratégias próprias para o ciberespaço. Temos a realidade do Facebook, das redes sociais, a manipulação de informação. Como exemplo, temos a influência que o ciberespaço teve nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e na primeira cimeira que houve entre o presidente Biden e o presidente Putin, o ciberespaço fez parte da agenda. Portanto, quer isto dizer que, de não existir a realidade hoje em que os dois dos principais responsáveis a nível do planeta se encontram e têm o ciberespaço na sua agenda, é porque o ciberespaço, efetivamente, é algo que é extremamente importante.
A nível nacional e respostas para o ciberespaço. Portanto, nós em Portugal desenvolvemos uma estratégia, que é a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, em 2015 e tivemos uma nova edição em 2019. Eu refiro aqui a designação Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, não é uma Estratégia Nacional de Cibersegurança. Porquê? Porque a cibersegurança está incluída na segurança do ciberespaço, como está a ciberdefesa, o combate ao cibercrime e outras atividades. E aqui, nesta estratégia, está explicitada, esta estratégia, que é um documento, que é uma resolução do Conselho de Ministros, está explicitada a visão que é aquela que está aqui apresentada. Que Portugal seja um país seguro e próspero, através de uma ação inovadora, inclusiva e resiliente, que preserve os valores fundamentais do Estado de Direito Democrático e garante o regular funcionamento das instituições face à evolução digital da sociedade. Portanto, Portugal, assim como outros países, desenvolveram as suas estratégias nacionais para o ciberespaço. Nesta mesma estratégia estão estabelecidos quais é que são os princípios, que é o princípio da subsidiariedade, complementaridade e proporcionalidade, e os objetivos estratégicos, que são 3. Maximizar a resiliência, promover a inovação e este terceiro, que é extremamente importante, que é gerar e garantir recursos. Porque se nós não conseguirmos gerar e não conseguirmos garantir recursos, tudo o resto fica muito aquém. E, portanto, andamos-nos sempre a queixar que não temos recursos para isto, não temos recursos para aquilo. A partir do momento em que se estabelece uma estratégia, depois um plano de ação, em que um dos objetivos é gerar e garantir recursos, quer dizer que havemos de, efetivamente, ter esses recursos, muitas vezes nos queixamos que não temos. Temos que pensar antecipadamente. Esta mesma estratégia apresenta 6 eixos de atuação. Um deles que é a governação, no fundo tem a ver com a governação do ciberespaço. Um outro, prevenção, educação e sensibilização, muito importante para a nossa sociedade, para as pessoas. Depois temos estes 2, o 3 e o 4, que é de prevenção, de proteção das nossas redes, da realidade que nós temos no ciberespaço, e de resposta, que é efetivamente o que é que se pode fazer quando estamos a ser alvos de uma interferência, quando efetivamente estamos a ter efeitos nas nossas redes de algo que é criado no ciberespaço ou através do ciberespaço, qual é que é a resposta que tem que ser feita. E, portanto, aqui pode ser feito pelos militares, pode ser feito pela componente de combate ao cibercrime, portanto, dependendo depois da área em que estejam a ser criados esses efeitos, não é? Essas atividades maliciosas estão a ser criadas, portanto, depois alguém há de tomar conta desse assunto. E temos também mais 2 pilares, o pilar número 5 de investigação e desenvolvimento, na inovação, e o terceiro, que é de cooperação a nível nacional e internacional, que é muito importante. Portanto, como eu disse, este pilar número 2, que é o da prevenção, educação e sensibilização, é virado para as pessoas, virado para os comportamentos, onde efetivamente a componente do Ministério da Educação tem aqui uma grande relevância. O ciberespaço, portanto, nós quando falamos em ciberespaço temos que ter os conceitos perfeitamente clarificados. É neste documento, nesta estratégia, que está lá explicitado o que é o ciberespaço, conforme está aqui apresentado, que é um ambiente complexo, de valores e interesses, materializado numa área de responsabilidade coletiva, que resulta da interação entre pessoas, redes e sistemas de informação. E depois, naturalmente, temos aqui mais uns conceitos. Temos o que é a cibersegurança, temos efetivamente o que é a ciberdefesa e efetivamente o que é o combate ao cibercrime. Portanto, nós quando utilizamos a palavra cibersegurança, todos temos a mesma interpretação do que é cibersegurança, porque estes conceitos são os conceitos que não estão internacionalmente aceitos, cada país tem os seus, cada organização a dada altura também tem os seus, e portanto nós, a nível nacional, quando falamos de cibersegurança, é exatamente isto. Podemos trazer uns pensadores a nível académico para discussões, mas objetivamente quando falamos de ciberdefesa é o que está aqui, quando falamos de combate ao cibercrime é aquilo que está aqui. Portanto, esta estratégia traz isto de uma forma muito clara. E como é que o Estado se adequou à realidade do ciberespaço? Portanto, o Serviço de Informações e Segurança tem um departamento para esta área, foi criado em 2014 o Centro Nacional de Cibersegurança, em 2015 o Centro de Ciberdefesa e em 2016 a Unidade de Combate ao Cibercrime e ao Crime Tecnológico da Polícia Judiciária. Portanto, estes 4 elementos, que também são conhecidos como o G4, que é um grupo que trabalha e que partilha informação entre si, para efeitos de combate às ameaças que surgem no ciberespaço. Depois temos também um outro elemento que é bastante importante, que é o Embaixador para a Ciberdiplomacia, também criado em 2016, também no mesmo ano em que foi criado o NC3T, e temos o Gabinete de Cibercrime desde 2012, que está na Procuradoria-Geral da República. Portanto, esta é a forma como o Estado responde ou respondeu e como se adequou para fazer face às ameaças no ciberespaço.
E nós podemos dizer que existem várias dimensões, concretamente 4 dimensões de segurança no ciberespaço. Uma tem a ver com a defesa, nomeadamente a parte da soberania, cumprimento da missão e a parte das operações militares no ciberespaço. Uma que tem a ver com a componente da segurança propriamente dita, o combate ao cibercrime, a proteção das infraestruturas críticas, que é fundamental, e também a parte que tem a ver com os operadores de serviços essenciais, nomeadamente as redes e os outros serviços que nós temos. Outras 2 dimensões, o mercado para o desenvolvimento digital, para o desenvolvimento económico e também para a economia digital. E depois uma parte que tem a ver com todos nós, cidadãos que fazemos parte da nossa sociedade. Tem a ver com os direitos, as liberdades e garantias no ciberespaço e a liberdade de expressão e a privacidade propriamente dita. Agora, o importante é que, efetivamente, haja cooperação e colaboração entre estas 4 áreas. Em termos de legislação, Portugal faz parte da União Europeia, existe uma diretiva da União Europeia destinada a garantir a segurança nas redes, que é a diretiva NIS de 2016, que foi transposta para o nosso quadro legal em Portugal através da Lei 46 de 2018. E e aplica-se a quem? Aplica-se a estas entidades todas que estão aqui. Portanto, todas estas entidades, a administração pública, os operadores de infraestruturas críticas, serviços essenciais, prestadores de serviços, todas estas entidades têm que cumprir com aquilo que está estabelecido aqui no regime jurídico de segurança do ciberespaço. Estão ausentes as redes militares de comando e controle, bem como as redes de processo de informação classificada. Mas relativamente a este documento, que é um documento extremamente importante, eu gostaria aqui de apresentar o seguinte. É neste documento que está estabelecido como é que se faz a governação do ciberespaço a nível nacional. E está criado um Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço. Este Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, conforme este organograma aqui apresenta, está na dependência do Primeiro-Ministro. Portanto, é esta a estrutura que está estabelecida. Mas aqui, nesta estrutura, são várias as entidades que participam, conforme aqui podemos ver, desde a Assembleia da República, as regiões autónomas, Procuradoria-Geral da República, várias direções gerais, Autoridade Tributária. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para um elemento extremamente importante, que é esta Rede Nacional de CICERTs. E pergunta-se o que é a Rede Nacional de CICERTs. Muito bem, é uma rede que tem por objetivo estabelecer a confiança e uma cultura de segurança em Portugal. E tem estas entidades, são cerca de 50, que neste momento já fazem parte. Portanto, isto começou logo em 2008, que começou a surgir esta rede, e portanto temos aqui desde bancos, temos aqui assim universidades, temos aqui a componente das Forças Armadas, vários operadores de serviços essenciais, serviços críticos, empresas de seguradoras, portanto temos aqui um conjunto de empresas que efetivamente desenvolveram as suas redes, integram esta rede, a rede CICERT, que para quando surge alguma situação, entre eles trocam impressões e ajudam-se mutuamente. Portanto, é uma rede extremamente, extremamente importante, a qual também depois tem ligações com as redes CICERT internacionais. Este regime jurídico de segurança do ciberespaço também estabelece a necessidade de uma estratégia, que já existe, e também estabelece responsabilidades e obrigações, e é aqui que estabelece que a Autoridade Nacional de Cibersegurança é o Centro Nacional de Cibersegurança e que também, por sua vez, temos o CERT-PT, que é o organismo que tem em vista o combate aos incidentes no ciberespaço. Extremamente importante também é a questão da notificação. Portanto, estas entidades a quem se aplica esta lei têm que efetivamente notificar o CERT-PT de incidentes que surjam, como efetivamente surgiu, infelizmente, agora recentemente no início do ano, vários incidentes, um deles foi com a Vodafone, e portanto tivemos aqui estas notificações, e portanto os vários incidentes acontecem e há uma notificação. Neste mesmo documento também estão estabelecidas as definições, o que é que são as equipas de segurança de resposta a incidentes de segurança informática, como o CERT-PT que eu falei, o que é uma especificação técnica, incidentes, infraestrutura de redes, portanto tudo está aqui perfeitamente estabelecido. Posteriormente surgiu um regulamento, um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à Agência da União Europeia para a Cibersegurança, relativamente também às questões de certificação de cibersegurança das tecnologias de informação, que foi transposto para o nosso regime jurídico através deste Decreto-Lei nº 65 de 2001 e que estabelece os requisitos mínimos de segurança e a implementação de um quadro nacional de certificação de cibersegurança. E institui a necessidade de haver pontos de contacto permanentes para, quando surge um problema, seja fácil os responsáveis da cibersegurança falarem entre eles, haver um responsável de segurança, o inventário dos ativos, a notificação dos incidentes, a necessidade dos planos de segurança. Portanto, tudo isto está aqui estabelecido.
Também o Centro Nacional de Segurança estabeleceu e criou um observatório de cibersegurança, onde efetivamente aparece um conjunto de documentação e pela transparência que é importante nestas situações, portanto, eles desenvolvem um conjunto de relatórios extremamente importantes e atualizados. Portanto, eu apresento aqui 4 relatórios sobre o relatório da cibersegurança em Portugal. Quem quiser saber como é que está a cibersegurança em Portugal, pode ler este relatório. Eu tenho aqui os URLs na apresentação que depois poderão aceder a eles. Políticas públicas, riscos e conflitos e também ética e direito. Portanto, isto mostra a forma como aqui em Portugal se trabalha e que efetivamente também é reconhecido por alguns países, que é de uma forma transparente para a nossa sociedade, para os nossos cidadãos, para as nossas empresas, para a academia, para todos nós. Portanto, temos aqui um espaço onde podemos ir buscar informação extremamente rica e relevante. Neste mesmo site também aparece aqui a questão da formação, que é extremamente importante, a formação dedicada a pessoas, quer sejam as pessoas, o cidadão comum, quer sejam os profissionais na área das TIC, e chamo aqui a atenção para este curso, que é um curso o Cidadão Ciberinformado, que decorreu de uma parceria entre a Lusa e o CNCS, atendendo à realidade que nós atravessamos atualmente, que é um problema para a nossa democracia. No que diz respeito às organizações, portanto, seja da administração pública ou das empresas, há um conjunto de iniciativas e instrumentos, tendo em vista a capacitação tecnológica e organizacional, conforme aqui está apresentado. Portanto, quer dizer que há uma proatividade e há um grande esforço no sentido de garantir a cibersegurança no nosso espaço. No que diz respeito propriamente agora a uma outra componente que é a ciberdefesa, portanto, trabalha efetivamente nesta trilogia, processos, pessoas e tecnologia, e quando desenvolve capacidade, a capacidade é desenvolvida tendo em conta estes 8 vetores de desenvolvimento de capacidades. O Ministério da Defesa considera que a ciberdefesa e a interoperabilidade são prioridades para o investimento, portanto tem que haver dinheiro, tem que haver recursos para a ciberdefesa e para a interoperabilidade. Promulgou uma orientação política para a ciberdefesa, onde são estabelecidos quais é que são os objetivos para a ciberdefesa, que são 3, e está para sair brevemente uma estratégia para a ciberdefesa. Portanto, podemos dizer que ao nível político a ciberdefesa é uma prioridade, que ao nível operacional existe um comprometimento com esta prioridade e que depois, ao nível técnico e ao nível do operar dos sistemas, também existe, assim, um comprometimento e estamos neste momento a desenvolver uma capacidade a nível operacional para podermos ser mais capazes de atuar no ciberespaço e criar efeitos no ciberespaço. No que diz respeito ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, portanto, há uma diretiva que foi estabelecida em 2018-2021 que tem um objetivo, o objetivo número 2 tem 9 objetivos estratégicos, em que um deles, o número 2, era dedicado à ciberdefesa, no fundo era para dinamizar a edificação de uma capacidade de ciberdefesa. Foram estabelecidas 5 linhas de ação, formular uma estratégia, melhorar a capacidade nas várias dimensões, reforçar as ligações, no fundo estamos a falar de cooperação com as entidades nacionais e internacionais, incrementar a sensibilização, onde efetivamente esta ação se insere, através de seminários, conferências e cursos, e implementar o ensino no IUM, a unidade onde eu estou e com muito gosto. Naturalmente que depois teve que ser feito um plano de ação, e esse plano de ação foca efetivamente um crescimento de recursos humanos, um aumento da capacidade financeira e um aumento do espaço onde efetivamente o Centro de Ciberdefesa estava e um futuro plano de ciberdefesa. Portanto, temos aqui sim 2 áreas importantes, a área da cooperação e a área das pessoas que fazem parte deste objetivo. Em termos de segurança do ciberespaço e um olhar internacional, gostava aqui de apresentar o seguinte: a nível da governação, existe uma grande preocupação da parte das Nações Unidas e tem efetivamente um Internet Governance Forum, um fórum que tem a ver com a governação da internet. Por sua vez, também foram criados grupos, ao longo, desde 2004, foram criados grupos para fazer a regulamentação do ciberespaço, através destes grupos of Governmental Experts, e em 2019 surgiu mais este está aqui o Open-Ended Working Group, que também trabalhou efetivamente nestas realidades, e os GGEs trabalham e têm efetivamente 5 pilares, estes 5 pilares que são aqui assim apresentados. Destes 5 pilares, 2 efetivamente também são partilhados com a OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Portanto, existe aqui uma grande preocupação aqui com a questão da criação de capacidades. No que diz respeito à União Europeia, portanto, existe uma estratégia da União Europeia para a União da Segurança e
E estão aqui assim apresentados várias áreas. E dessas áreas, portanto, são aquelas que estão aqui com cor, um ambiente de segurança a longo prazo, fazer face a uma ameaça de permanente evolução. Temos aqui a cibersegurança, portanto, nós temos de ver que a cibersegurança concorre, é um elemento fundamental para a segurança da União Europeia. Por sua vez, temos aqui a parte do cibercrime, no fundo é o combate ao cibercrime, temos a parte das ameaças híbridas, onde se insere também a questão do combate aos ciberataques, onde também entra depois aqui assim a parte importante da ciberdefesa, e a questão da cooperação. Portanto, como nós podemos ver, a segurança vista de uma forma macro, depois temos de uma forma mais pequena a segurança do ciberespaço, e depois de uma forma ainda mais pequena a questão da cibersegurança, o combate ao cibercrime e as outras componentes. No que diz respeito à defesa propriamente dita e uma outra organização que é a NATO, portanto, em 2010, na conferência, na Cimeira de Lisboa, foi aprovado o documento estratégico da Aliança, portanto, o conceito estratégico da Aliança foi aprovado aqui em 2010, e é a primeira vez que aparece uma ligação ao ciberespaço. Aqui foram estabelecidas as 3 principais tarefas. Inicialmente a ciberdefesa estava só focada para a defesa coletiva, mas naturalmente nos dias de hoje percebeu-se que é transversal aqui estas 3 principais tarefas, defesa coletiva, gestão de peritos e segurança cooperativa, que é assim que está hoje. Por sua vez, porque efetivamente isto é uma grande preocupação, na reunião de ministros da defesa da NATO foi considerado que a defesa e a dissuasão da aliança inclui 4 áreas, uma que são as capacidades convencionais, tem a ver com as marinhas, com o exército, as forças aéreas, nomeadamente com as forças armadas, outra tem a ver com a ciberdefesa, outra tem a ver com a defesa antimíssil e, por sua vez, a dimensão nuclear. E, portanto, isto aqui mostra bem que as questões ligadas ao ciberespaço não são coisas de alguns informáticos que andam ali nos zeros e uns e nas programações ou nas ligações das redes, têm efetivamente vários níveis, desde o nível tático até ao nível estratégico e ao nível político. Gostava de trazer aqui também que em 2016 o ciberespaço foi considerado como um domínio das operações militares, não um domínio operacional, mas sim um domínio das operações, à imagem do mar, onde se conduzem operações marítimas e navais, ao nível do ar, onde também se conduzem operações, e ao nível da terra, onde se conduzem operações. E vamos ter agora em Madrid, no verão, em 2022, do presente ano, um novo conceito estratégico, onde estas questões da ciberdefesa, cibersegurança e ciberespaço estarão lá bem refletidas. Esta publicação que aqui eu apresento, a JP 320, é a doutrina para as operações no ciberespaço. Aqui apresenta-se as operações no ciberespaço e a cibersegurança como 2 grandes elementos, e as operações no ciberespaço são divididas em operações defensivas e operações ofensivas. Naturalmente que sem a questão da monitorização do ciberespaço e sem informações, vigilância e reconhecimento, não se podem efetivamente concluir com sucesso as operações no ciberespaço, e portanto podemos dizer que o modelo das operações no ciberespaço é o que aqui temos. E, portanto, gostaria só também para avançar, apresentar aqui o exemplo da Estónia, que a maior parte de nós conhecemos. Foi um ataque da DDoS, e aqui esta imagem mostra que durante 3 semanas a Estónia esteve parada e os ataques vieram de várias áreas do mundo. Temos uma situação em 2010 com as centrifugadoras nucleares da estação da central de Natanz, que foi bloqueada através de uma ação de sabotagem, que foi atribuída que se diz que foi dos Estados Unidos e Israel, mas que não está confirmado. A Operation Glowing Symphony, que é uma operação de ataque de combate ao ISIS, que decorreu sob a liderança do US Cyber Command, em que participaram a Inglaterra e também a Austrália e outros países, e portanto foi uma operação de grande sucesso. E, portanto, como centros de excelência, temos um centro de excelência de ciberdefesa na Estónia, em que Portugal aderiu em 2018. Temos um centro de excelência, um centro de excelência de ameaças híbridas, em que Portugal aderiu em 2019. De referir que as ameaças híbridas e a guerra híbrida no contexto político decorrem da anexação da Crimeia em 2014, e cá está, isto tem a ver com a utilização de ferramentas, entre elas interferências com os processos eleitorais, disseminação de informação falsa e os ciberataques. Naturalmente que estamos aqui num ambiente que tem a ver com a África, e não podia deixar de falar em África. Existe uma convenção da União Africana sobre cibersegurança desde 2014, e temos um relatório recente da Interpol sobre aqui as questões ligadas ao combate ao cibercrime, e onde aparecem as principais ameaças em África, que são estas 5 que eu aqui apresento: golpes fraudulentos online, extorsão digital, comprometimento de e-mail comercial, ransomware e botnets. Como conclusões,
Temos várias dimensões no ciberespaço, um tem a ver com a polícia criminal de combate ao cibercrime, o outro tem a ver com os CSIRTs e os serviços na proteção das infraestruturas críticas e na resposta à disrupção, a componente militar de combate às ameaças, a sociedade na qual nós nos inserimos no combate à desinformação e às ameaças à sociedade democrática. E o que é que isto tem tudo em comum? Tem em comum 4 componentes. A componente das pessoas, a componente das informações, a componente legal e, por sua vez, também a componente da cooperação. E, naturalmente, que tudo isto decorre também e tem que ter a confiança entre todas as partes envolvidas. Portanto, ciberespaço e sua segurança, várias organizações internacionais preocupadas, Portugal faz parte de 4 delas, naturalmente, que também tem essa preocupação. Para terminar, o modelo de segurança do ciberespaço, temos o mundo físico, temos o ciberespaço, um conjunto de atividades que se fazem no ciberespaço. Fundamental haver a cibersegurança para garantir a segurança neste ciberespaço, que se desenvolve em 3 áreas, a nível das pessoas, na área das pessoas, na área das organizações públicas e privadas e também a nível governamental. Uma componente de combate ao cibercrime, a ciberdefesa e depois a parte das informações que concorrem para isto tudo. Temos depois a ligação através da ciberdiplomacia, é uma visão holística. E uma visão holística para o quê? Para o desenvolvimento. E, portanto, com isto termino a minha apresentação, deixando aqui uma máxima de um pensador africano, que a educação é a arma mais poderosa para usar para mudar o mundo, e o meu agradecimento pela vossa atenção. Muito obrigado. Sr. Comandante Hélder Jesus, muito obrigado por esta tão interessante introdução ao tema. Aliás, fez uma panorâmica interessantíssima sobre a visão global desta problemática, passando pela parte institucional, dos Estados, das organizações e terminando nas pessoas, porque ao fim e ao cabo as pessoas são sempre o centro destas nossas atividades no ciberespaço. Eu queria também, antes de passar a apresentar os próximos oradores, informar que o chat está disponível para colocar as vossas perguntas. No final, aqueles que se inscreveram irão receber oportunamente não só o vídeo, o link do vídeo, a apresentação que foi agora disponibilizada e também um resumo breve desta nossa intervenção. E queria também saudar, há bocado não houve essa oportunidade, os alunos da ACID que estão neste momento a acompanhar esta sessão de cibersegurança e esperemos que isto possa ser muito proveitosa para todos. Passava agora a apresentar os nossos restantes três convidados para depois então iniciarmos aqui uma ronda de perguntas. A nossa próxima convidada, e eu quero agradecer desde já a disponibilidade, vem do Brasil, é uma das especialistas nesta temática, é a professora doutora Danielle Jackson Aires Pinto. Sra. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite. A sua professora é coordenadora da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, é doutora em Ciência Política na linha de Política Internacional e mestre em Relações Internacionais na linha de Estudos de Paz e Segurança pela Universidade de Coimbra, portanto uma ligação aqui a Portugal, onde também terminou em 2007 a licenciatura em Relações Internacionais. Possui um pós-doutorando em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército do Brasil, é coordenadora do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Políticas Internacionais Contemporâneas, pesquisadora associada em vários temas, nomeadamente da parte da ciberética e defesa nacional, cibersegurança, ciberdefesa, e, portanto, tem aqui um vasto currículo, e saliento também que é pesquisadora associada do Interagency Institute em Malta. Senhora professora, muito obrigado, e já lhe daremos a palavra para continuar connosco. De seguida, apresentava o meu caro amigo, professor doutor José Carlos Lourenço Martins, tenente-coronel do Exército. Muito obrigado por teres aceito este nosso convite, é sempre um prazer. O professor Lourenço Martins é consultor sénior de cibersegurança e segurança da informação na empresa Pal Data, docente universitário a tempo integral no IPLUSO e na Academia Militar no mestrado de Guerra da Informação, é doutor e mestre em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, licenciado pré-Bolonha em Engenharia Informática e em Ciências Militares, possui uma pós-graduação em Guerra da Informação e Competitive Intelligence e Tratamento Estatístico de Dados nas Ciências Sociais.
tem várias certificações, é um especialista nesta matéria, é gestor de projetos também e Chief Information Security Officer em várias empresas. Meu caro amigo, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e já iremos também ter a oportunidade de te ouvir. Passaria agora a apresentar o nosso próximo convidado de hoje, vem de Angola, um especialista, é o Sr. Major Afonso Garrido Mosquito, é atualmente o chefe de Gabinete de Organização e Informática da Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, é coordenador do Programa de Modernização da Gestão da Caixa de Segurança Social, foi coordenador do cadastramento e prova de vida dos pensionistas, portanto ligada às redes da Segurança Social das Forças Armadas de Angola, é professor na Universidade de Jean Piaget em Angola, onde leciona outras cadeiras, tal como Arquitetura de Computadores, Inteligência Artificial, Sistemas de Informação. É licenciado em Engenharia pela Universidade de Jean Piaget em Angola, detém uma pós-graduação em Direção de Cibersegurança, Intelligence e Operações do Ciberespaço, no Instituto Superior de Educação em Ciências em Lisboa, e neste momento encontra-se a desenvolver a sua tese de mestrado em Tecnologias da Informação no College of St. Rose, em Nova Iorque. Aliás, tivemos a oportunidade de, na semana passada, o ouvir também a partir de Nova Iorque. Portanto, meus caros amigos, temos aqui um naipe de Portugal, de Angola, do Brasil, de excelente qualidade, e iríamos agora iniciar este debate. Eu queria também aproveitar para saudar o professor Assis Malaquias e dar-lhe a palavra também para poder intervir. Ele é o presidente da GSP. Antes de iniciarmos aqui a nossa sessão de debates, Assis, umas palavras da tua parte. Coronel Luís Bernardino, muitíssimo obrigado e peço, antes de mais, as minhas desculpas pelo atraso, questões de ordem, digamos, administrativas e técnicas, mas gostaria de saudar todos os participantes pelas suas intervenções e pelo debate que está para vir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Assis. Vamos então iniciar o nosso debate. A primeira pergunta, o primeiro tema que nós temos para debate é precisamente falar sobre as ameaças e aquela questão que eu gostaria de colocar aos nossos intervenientes hoje é, olhando para o panorama geopolítico atual, quais é que são, na vossa opinião, as principais ameaças que afetam as empresas e os Estados e que têm impacto no nosso dia-a-dia, naquilo que é o contexto do ciberespaço. Portanto, eu daria a palavra, em primeiro lugar, obviamente as senhoras, em primeiro lugar, à professora Daniela, para intervir. Sra. Professora, tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, professor Bernardino. Já agradeço de pronto, em seu nome, o convite que me foi feito pelo Global Strategic Platform. E como o nosso tempo é curto, estendo esses agradecimentos aos meus queridos colegas, que é sempre um prazer conversar com o Helder, com o Mosquito e agora com o professor José Carlos, que veio me conhecer aqui nesse dia. Professor, eu acho que, respondendo a sua pergunta de quais são as principais ameaças, eu queria fazer rapidamente um panorama geopolítico do mundo e para tentar entender como é que a cibernética se enquadra nele, né? Nós podemos ter uma tríade aqui geopolítica atual que envolve Estados Unidos, China e Rússia, na constante busca de poder. Obviamente que Estados Unidos e China numa disputa claríssima sobre quem será o grande hegemônico nos próximos tempos, a Rússia tentando cada vez mais desestabilizar o sistema. Nós estamos vendo isso agora na busca de garantir a sua sobrevivência nesse sentido, e a União Europeia, que eu não coloquei nessa tríade, mas também está dentro, numa constante política de manutenção de uma ordem pacífica, da busca de uma construção de cooperação, né? Então, o que nós temos que ver em relação a ameaças cibernéticas, principalmente, ela se envolve nessa dinâmica geopolítica que o mundo enfrenta hoje. Não menos importante, obviamente, as posições de Brasil, América Latina, África, mas é que na disputa desse poder hoje que controla o sistema, me parece que essa é a dinâmica que a gente está enfrentando, e aí as ameaças vêm a partir dessa lupa geopolítica que a gente se coloca, né? E, para mim, as principais ameaças,
elas são comungadas entre estados e empresas. E depois acho que uma delas, para mim, hoje parece em especial. Devemos dedicar especial atenção, e aí falarei um pouquinho do caso brasileiro bem rapidamente. Então, o que eu acho que são as principais ameaças, eu penso, entendo ser as principais ameaças na área cibernética que nós devemos ter atenção? O constante roubo de dados que vem sofrendo empresas e os estados, o Brasil vem passando por constantes processos desse. Nós estamos tendo dificuldades imensas de garantir os dados dos nossos cidadãos, mas as empresas também estão sofrendo esse tipo de ataque. Eu acho que a espionagem cibernética efetivamente também é um elemento central, tanto para as empresas como para o Estado. O que viveu o Brasil em 2016, não só o Brasil, mas também o resto do mundo, que foi denunciado por Snowden, principalmente, né, a chanceler alemã dentro da União Europeia, é um caso a se levar em consideração. Os ataques de negação de serviço, nós temos visto isso também ocorrerem bastante aqui. No Brasil aconteceu isso agora, por exemplo, com o nosso comprovante de vacinação, quando tivemos um problema interno aqui em relação à obrigatoriedade ou não de vacinação em crianças. No dia seguinte, todos os nossos... Quando o Superior Tribunal Federal obrigou que o Brasil fizesse alguma coisa para vacinar as crianças, todos os nossos comprovantes de vacinação sumiram do ar do sistema público durante 20 dias. E aí a gente não conseguia comprovar vacinação, não conseguia garantir vacinação de crianças. Isso esses ataques, a justificativa foi que houve um ataque de negação de serviço ao sistema cibernético do Ministério da Saúde, né? Também há os ataques que a gente está chamando de sequestro de dados, né, dos ransomwares. A gente sofreu isso quando das dúvidas em relação a nossas urnas eletrônicas, e vamos sofrer, acho que em 2022, mais ataques desse tipo, por causa do nosso processo eleitoral. Tivemos ataques de DDoS, ou seja, que super utilização do sistema, que nos impediu, por exemplo, também de consultar o sistema das vacinações, dos comprovantes de vacinação, quando eles voltaram, e também das nossas, de alguns sistemas eleitorais de comprovação de certidão de possibilidade de voto, né? E, por fim, uma das ameaças que não me parece ser, talvez, mais diretamente ligadas à cibernética em si, mas que, no caso brasileiro, está sendo muito importante, e acredito que foi uma constante no caso do Brexit, foi uma constante no caso da eleição de Trump, foi uma constante no caso da eleição de Bolsonaro e será agora na eleição do pleito de 2022 no Brasil, que é a desinformação e a fake news. Ou seja, e talvez essa seja a mais complicada ameaça cibernética que nós tenhamos à frente, porque ela não diz respeito ao conjunto, digamos assim, técnico de hardware, software, que podemos controlar, né? Daquela invasão mais técnica, mas de como a gente controla o componente humano e a produção dessa desinformação em relação a ele, né? Então, essa hoje me parecem as grandes ameaças e efetivamente estão sendo manipuladas pelo esse panorama geopolítico, né? Como é que eu penso que empresas e estados sofrem com isso, né? As empresas, acho que principalmente porque isso impacta diretamente a dimensão econômica delas e a dimensão e a sua capacidade de disponibilização do seu produto ao cidadão, né? Mas quando elas são empresas ligadas a infraestruturas críticas, isso torna a coisa pior, né? Acho que nós vivemos isso com a Colonial Pipeline nos Estados Unidos e agora, né? Não devemos nos questionar o que é crítico, mas a Vodafone e o ataque que sofreu também me parecem importantes, né? Cada vez mais eu acho que nós vamos ter que pensar o que são infraestruturas críticas.
e como é que as empresas privadas e os estados podem se relacionar na proteção e na resiliência, né, a esses ataques. No caso dos estados, me parece que o grande problema disso é como o Estado controla a ordem frente a esses ataques. Como é que o Estado garante a proteção dos indivíduos e, principalmente, a proteção da democracia, quando a gente vê os Estados de matriz ocidental, que entende a democracia como um pilar efetivo da sua construção, né? Então, de forma bem breve, né, nós temos de 3 a 5 minutos aí para responder, e já ultrapassando meu tempo, pedindo desculpas. Me parece que esse é o cenário que se coloca frente ao panorama geopolítico atual de ameaças que estamos enfrentando e que temos que nos preparar. Eu acho que o Helder mostrou que Portugal está muito bem preparada para isso, né? Eu não acredito que o Brasil esteja tão preparado assim, né? E acho que enfrentaremos desafios grandes em 2022 por causa dessas ameaças, principalmente ligadas ao nosso processo eleitoral e aquilo que nós entendemos ser a manutenção da democracia aqui. Obrigada, professor Luís. Muito obrigado, professora. Obviamente é um desafio para todos, não é para o Brasil, para Portugal, é para o mundo inteiro. E a passar a palavra agora ao professor Lourenço Martins, por favor. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, por isso, agradecer o convite, depois também saudar os meus colegas e a audiência e dizer que para mim também foi um excelente desafio pensar um bocadinho sobre isso. Primeiro, porque a palavra panorama geopolítico, não é? Para alguém como eu que trabalha ao nível das organizações, não é? E que vê determinado tipo de ameaças como causa de incidentes, pensar agora um bocadinho mais alto nível e tentar estruturar o raciocínio foi um desafio. Dito isto, já agora faço só uma pequena correção, até porque há pessoas conhecidas, minhas conhecidas na audiência, eu não fui chefe CISO de várias empresas, foi apenas de 2 empresas em Portugal. É só uma pequena correção para que fique claro. Bem, em relação indiretamente aqui à questão, eu estruturei aqui a resposta a esta questão quando pensei sobre este assunto, fundamentalmente nos efeitos. Ou seja, não podia pensar nas ameaças porque ia se calhar entrar aqui em taxonomias de ameaças e tentei estruturar nos efeitos e nos atores. Bem, resumindo muito rapidamente, para mim as 4 principais ameaças numa perspectiva de efeitos e de atores é efetivamente a ciberespionagem, os ataques às infraestruturas críticas e prestadores de serviços essenciais, a cibercriminalidade organizada e a manipulação da opinião pública. Por isso, estes são os 4, para mim, os 4 vetores, por assim dizer, em termos de ameaças, numa perspectiva de efeitos em determinados setores. Ao nível das organizações, para mim é difícil, como devem imaginar, a maior parte das organizações, especialmente onde eu trabalho, não tem intelligence, não tem serviços de informações para andar exatamente a fazer pesquisas e tentar perceber quem é que é o tipo de ameaça ou o tipo de ator. Elas ocorrem. Agora, em termos destes vetores, a ciberespionagem basicamente é uma preocupação porque ela é muito focada ao nível das organizações do Estado no roubo, efetivamente, da investigação, de informação ligada à investigação e desenvolvimento e inovação. E percebe-se que não é efetivamente uma preocupação da maior parte das pessoas. Basta pensar até na academia, nas próprias universidades e politécnicos, que partilham através os seus trabalhos de investigação de forma aberta, livre com os alunos. Eu fiz isso no meu mestrado, eu fiz isso no meu doutoramento e estava efetivamente a trabalhar a segurança. Por isso, eu pensei muito na altura sobre este assunto. Inclusive, a maior parte de nós, e mesmo do meio académico, também partilham coisas através de plataformas como o e-transfer. Por isso, nota-se que, efetivamente, este vetor da ciberespionagem está a ser utilizado, e eu não entro aqui em países, nem em determinados atores, não os vou classificar ou identificar, mas facilmente, face a este aspecto de uma cultura de menor segurança, é efetivamente uma grande preocupação. As infraestruturas críticas, eu penso que ninguém tem muitas dúvidas sobre este aspecto, quer os grupos, os ciberterroristas, não é? Quer também até os próprios Estados, e estamos a ver exatamente, já vimos isso na Estónia, na Geórgia, logo em 2007, 2008, mas também ainda agora vimos na Ucrânia. Cito, a Ucrânia diz ter indícios do envolvimento russo em ciberataques a vários ministérios e cerca de 70 sites governamentais,
E um dos cenários previstos é um ataque informático em grande escala contra as infraestruturas estratégicas da Ucrânia, a fim de perturbar as autoridades. Ou seja, isto efetivamente é uma preocupação, é uma ameaça. Por outro lado, basta pensar o que aconteceu em Portugal esta semana, não é? A semana passada, com a Vodafone, um prestador de serviço. Eu não vou entrar aqui na discussão mais legal e na palavra, no conceito, porque não é a minha área, mas o próprio executivo, o CEO da Vodafone, o Mário Vaz, não é? Classificou este ataque de ataque terrorista. Estamos a ver aqui um caso concreto de uma ameaça e, por sua vez, fecho com outro exemplo que é o setor da saúde. Por isso, o que eu estou aqui a tentar, efetivamente, passar é que há aqui um conjunto de ameaças, de grandes vetores, não é? Ciberespionagem, ataques a infraestruturas críticas, muito ligadas também a determinados setores, ou seja, e esta questão da saúde foi efetivamente os laboratórios também dos irmãos de Sousa a semana passada também em Portugal. O outro é a cibercriminalidade organizada, e eu penso que aqui a maior parte de nós não tem muitas dúvidas, não é? Porque também sofremos exatamente isso, muitos de nós, como cidadãos, na pele, não é? Quando na realidade, ainda há pouco tempo um amigo meu aconteceu isso, no movimentos e ele efetivamente a perder dinheiro, não é? E, por outro lado, a questão da manipulação da opinião pública, ou seja, da desinformação. Por isso, em termos muito resumidos, e até para compensar o tempo também, estes são para mim as 4 grandes ameaças, muito efetivamente focadas, algumas delas em determinados setores, não é? Cibercriminalidade, muito associada à questão do dinheiro, à questão da banca, ou então mesmo nas empresas fazendo efetivamente o modus operandi através de ransomware. Ransomware é esse depois que é pedido exatamente um determinado valor de pagamento e efetivamente há uma panóplia enorme de ameaças ao nível técnico, que eu não vou entrar aí, mas que apenas sugiro, se tiverem interesse, por exemplo, aquelas plataformas tipo o CAPEC do Mito, que é uma framework de métodos de ataque, tem centenas, efetivamente, de possibilidades. Agora, estes, para mim, ao nível, utilizando aqui o panorama geopolítico e subindo aqui um bocadinho um degrau, a nível de Estado e empresas, esta é a grande preocupação. No meu caso pessoal, a grande preocupação é sempre o roubo de informação, porque eu tenho 2 grandes preocupações. É o roubo de informação, investigação, desenvolvimento e inovação, e, por outro lado, num caso ainda mais particular, é os trabalhos que estou a fazer com determinados clientes, em termos de implementação, design e implementação de sistemas de gestão de segurança de informação, e agora, já com os projetos do selo de cibersegurança em Portugal, ainda hoje, isto não é classificado, não é? Começámos um primeiro projeto com um grande grupo, efetivamente é garantir que essa informação dos clientes não é efetivamente retirada maliciosamente. De qualquer maneira, também há muitos relatórios que identificam ameaças, atores, por exemplo, documentos da ENISA, documentos, como disse muito bem o meu colega, a questão do Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um trabalho também de muito mérito ao publicar alguns dos respectivos relatórios, o CERT Coordinator Center nos Estados Unidos, as próprias empresas de softwares, as próprias empresas de tecnologias de segurança também disponibilizam muitos relatórios que permitem efetivamente ter uma visão mais fina das principais ameaças e aqui numa perspectiva já de métodos de ataque. E termino. Muito obrigado. Aliás, a visão geopolítica começa nas empresas, começa nas pessoas. Portanto, muito obrigado por trazer essa dimensão. E vamos agora a Angola. Temos connosco um dos especialistas nesta matéria, Sr. Major Mosquito, tem a palavra, por favor. Muito obrigado. Queria começar por agradecer também o convite pela Global Strategic Platform e também ao seu coronel amigo Bernardino. Muito obrigado pelo convite e também cumprimentar a doutora Daniela e o comandante Helder, que já tivemos no outro painel a conversar sobre o mesmo assunto, e agora também o nosso novo integrante do painel, que esperamos que venha para ficar e nas próximas vezes a gente pode estar juntos. Eu ia começar pela última parte que o último interveniente teve, que é para falar sobre os dados. No cenário atual, quem tem informações tem poder.
informação não é nada mais do que poder. E hoje em dia nós conseguimos ver que um dos grandes problemas, as maiores ameaças, começam na aquisição ilegal de informações. E isso é efetivamente feito através de ciberespionagem, que é uma técnica muito usada pelos atores do mal no ciberespaço, uns organizados em organizações criminosas, desculpem pelo pleonasmo, e outros até mesmo organizados por Estados que têm interesse noutros Estados. Então, se tivesse que elencar algumas ameaças, eu ia pela sabotagem, que é muito comum hoje em dia no ciberespaço, sabotar infraestruturas críticas de outros Estados ou mesmo de empresas, a espionagem, como eu disse há bocado, e também temos uma ameaça muito forte que é as organizações criminosas que estão dentro do ciberespaço. E quando a gente vai falar do cybercrime, eu gostava de trazer aqui duas questões. A primeira são aqueles que fazem o cybercrime de forma comercial, fazem por intenções meramente financeiras, por via de ataques de ransomware, dando negações de serviços, outros, obrigando as empresas afetadas ou os estados ou organizações a pagarem esses ataques, o resgate das suas informações. E depois queria também trazer outros atores que são organizados em atores que podíamos chamar de atores estatais, que podem ser países amigos, inimigos ou vizinhos, que estão sempre atentos nas nossas informações, que eventualmente poderão ser utilizadas mais lá para frente para persuadir um candidato político ou adquirir privilégio de uma individualidade. Isso já começa como uma ameaça. E como falaram os meus antecessores, estamos com um problema muito grande que é também as notícias falsas, as fake news e a manipulação da opinião pública. Está muito comum hoje em dia disseminar, manipular e fazer com que a informação chegue de forma deturpada, criando muitas das vezes até pânico ou passando a informações que não são verdadeiras. E isso, na minha ordem de ver, é uma ameaça muito grande. Mas aqui estamos com uma outra situação. Nós, com o aparecimento da pandemia, nós passamos muito para o mundo digital. A economia digital estava muito forte, mas com a pandemia passamos todos para o mundo digital. Passamos a usar mais a internet, passamos a partilhar mais o ciberespaço e isso fez de nós pessoas muito expostas ao ciberespaço. Como resultado disso, várias vezes também algumas vezes também somos utilizados como vetores de ataques ou vetores de ataques ou pelo menos o caminho, o link de ataques para as nossas instituições. E aqui eu ia trazer como exemplo, em Angola nós tivemos, infelizmente, alguns ataques pesados, como o nosso Banco de Poupança e Crédito, a Sonangol, o Ministério das Finanças, que viram os seus serviços comprometidos por um largo período e viram também as suas infraestruturas ameaçadas, as suas infraestruturas tecnológicas ameaçadas. Como falou-se há bocado, e eu volto a falar agora, uma das preocupações que eu tenho nesse exato momento é que o ciberespaço seja mal utilizado. Angola vai viver, também já agora em 2022, um período eleitoral, e avizinha-se que o ciberespaço poderá ser mal utilizado na produção de notícias falsas, na difamação, no bullying e outras questões. E é importante que os governos, seja em Angola, seja em África ou no mundo, porque já não é um problema de um país ou de uma empresa, já fica patente nesse debate que o ciberespaço está comprometido e que as ameaças cibernéticas são globais. É um problema que todos nós temos que prestar atenção. E então, para dizer que, na minha visão, acho que os governos e as empresas deviam começar a se potencializar para dirimir ou diminuir, ou pelo menos mitigar os riscos que temos no ciberespaço e essas ameaças serem mais ou menos reduzidas.
E assim eu começava para não ser repetitivo nem redundante, porque os primeiros intervenientes foram muito eloquentes nessa resposta, eu dava por terminada essa primeira fase da minha pergunta. Muito obrigado. Mosquito, muito obrigado. Aliás, não é um problema só para Angola, é um problema também, mais uma vez, para o mundo todo. E para falarmos ainda sobre as ameaças, para terminarmos, eu passava a palavra ao comandante Hélder Jesus. Por favor. Muito obrigado. Portanto, efetivamente, já muito foi dito aqui sobre estas questões. Portanto, a pergunta basicamente tem duas componentes: ameaças e impactos. Portanto, sobre as ameaças, nós podemos, ao dividi-las nestas duas partes, de empresas e Estado, podemos dizer o seguinte: para as empresas, as ameaças são basicamente motivação económica, ao nível do cibercrime, ransomware e exfiltração de informação através de atores basicamente não estatais, e de motivação sentimental, descontentamento pessoal ou social, como o caso da história, portanto, aquilo foi um descontentamento social. No que diz respeito aos Estados, portanto, as ameaças são basicamente motivação geopolítica e geoestratégica, assente basicamente em atores estatais, através de desfiltração de informação, ciberespionagem, tentativa de infiltração por outros motivos. E também motivação ideológica através de atores estatais ou não estatais. No que diz respeito aos impactos, e em termos sociais, temos os exemplos de motivação económica, tanto a Colonial Pipeline, que é a maior operadora de oleodutos para produtos refinados dos Estados Unidos, e que opera uma rede de oleodutos que faz a ligação entre as refinarias do Golfo do México, foi paralisada em maio passado, sofreu um ataque de ransomware que levou ao esgotamento das bombas de gasolina em toda a costa oeste por quase uma semana. Outras que são de motivo sentimental, como o caso da história, conforme eu referi, que teve 3 semanas parado em 2007, e depois a outra que também é de motivação geopolítica geoestratégica, como o exemplo dos bloqueios às centrais elétricas da Ucrânia em 2015, por altura do Natal, afetando cerca de 250 mil pessoas, e posteriormente também em 2017. E, portanto, eu ficava por aqui, atendendo a que já muito também foi referenciado. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélder. Passava agora a palavra ao professor Salim para avançar na nossa temática de hoje. Salim, por favor. Muito obrigado, Luís. Nós assistimos aqui a intervenções relacionadas com a preocupação da cibersegurança e as ameaças. A questão seguinte teria a ver com que tipo de soluções é que nós podemos ter para esse tipo de problemas e ameaças relativamente no ciberespaço. Isto é, que tipo de investimentos e que tipo de opções é que nós podemos ter para mitigar esses riscos. Eu começava pela professora Daniela Aires, relativamente a esta segunda questão. Obrigada, professor Salim. Então, acompanhando um pouquinho o que a gente disse, né, frente a essas ameaças, então, como poderíamos pensar uma maneira de reforçar essa segurança, né? Me parece que nós temos que nos concentrar naquela dimensionalidade tripartite do espaço cibernético, que diz sobre hardware, software e a parte dos humanos, ou seja, realmente entender essa tridimensionalidade como precisando ter toda ela importância efetiva, né? Mas antes disso, acho que nós precisamos entender que há uma capacidade grande sendo desenvolvida para que soluções técnicas sejam desenvolvidas na área de cibernética, de cibersegurança, de ciberdefesa. Mas, em algum momento, há aqui algumas lacunas para soluções de planejamento nesse sentido e de políticas públicas e de governança, quando nós falamos das empresas, né? Nós não podemos nos fiar muito de que basta ter competências técnicas para que o processo de proteção seja garantido. A gente precisa ter um planejamento. Não adianta ter um bom software, um bom sistema de segurança, se você não realmente entender qual é a dimensionalidade dos seus ataques e para que serve e como você fará a sua resiliência e nesse frente às ameaças, né? Então, veja, quando eu penso em empresas, como é que eu imagino que a gente deve reforçar o processo de segurança cibernética? O primeiro deles, me parece que é ter bons sistemas de segurança cibernética e investir nisso. As empresas têm que ter planejamento de que parte do seu orçamento
deve ser investido em segurança cibernética. Proteger os seus sistemas para que, por exemplo, não ocorram ataques como aconteceram a Pipeline, a Colonial Pipeline, ou a própria JBS, que era a empresa produtora de carnes do Brasil, que foi atacada nos Estados Unidos e teve que pagar mais de 10 milhões, e aí não sei se era de dólares ou reais, para ter o seu sistema novamente liberado, né? Então, é preciso que isso vire prioridade. É preciso ter bons backups, né? E entender como isso funciona. Será que isso vai estar na mão de terceiros? Vai estar na nossa mão enquanto empresa? Né? Vai estar nesses serviços de nuvens, nesses backups vendidos por aí, para que a gente possa mesmo, quando sofrer algum tipo de sequestro dos nossos dados, a gente ter como acessá-los sem ter que pagar algum tipo de resgate. Isso corta o processo da criminalidade, né? Corta o mote central financeiro da criminalidade. E isso depende de planejamento, porque isso tem custo, né? Eu acho que tem também bons controles dos dados que possuem, para que não sejam roubados, ou seja, o que eu devo proteger mais do que outros dados, né? Ter os dados dos seus clientes roubados é um problema, né? Mas talvez ter um dado de vendas do seu produto não seja assim tão importante. Então, é preciso que você tenha esse planejamento, essa consciência, e, de fato, eu acho que aí, atendendo à dimensão humana, é ter bom treinamento para que o seu corpo humano, seus funcionários, aqueles que trabalham para essas empresas, tenham total conhecimento da sua importância para não se tornar o elo fraco dentro dessa dimensionalidade do sistema cibernético. E há também uma outra coisa que as empresas precisam ter, que é essa governança coletiva, e eu acho que isso já ocorre, principalmente no Cybertech Accord. Tem mais dali de 30, 40 empresas, principalmente os grandes unicórnios, as Big Techs dos Estados Unidos, Microsoft, Oracle, uma série delas, pensando coletivamente como eles podem dar respostas a essas ameaças, né? Para o Estado, eu acho que o Estado tem que reconhecer efetivamente que essa é uma área estratégica. E alguns estados estão deixando isso passar, né? Reconhecem a importância do cyber, mas ainda continuam achando que as tradicionais ameaças e as tradicionais áreas da sua segurança soberana são mais importantes do que a cibernética. Não sei se são menos importantes, mas tem que estar em pé de igualdade, né? E aí os recursos investidos nessa área têm que estar em pé de igualdade. Eu falo, por exemplo, do caso brasileiro, onde a gente em 10 anos investiu 6 bilhões de reais no submarino nuclear e investimos 120 milhões de reais na área cibernética. Não acho que devamos investir 6 bilhões de reais na área cibernética, mas também não acho que a discrepância entre esses espaços deva ser tão grande, porque a gente pode, em alguma hora, ter as vulnerabilidades efetivamente né, demonstradas, claras no sistema. Outra coisa é governança internacional dessa área para os estados, né? A gente vê os novos princípios do Paris Call que estão sendo atendidos e que envolvem governos, envolvem empresas privadas, envolvem setor público, as organizações. O Estado cada vez mais vai ter que conversar com toda a dimensionalidade que envolve estar dentro da área cibernética. Não conversar com isso é cada vez estar mais frágil e efetivamente está padecendo desse problema. E, por fim, fazer um processo de higiene cibernética, uma palavra muito bem criada dentro do seio da União Europeia e pelo Paris Call e pelo próprio bloco, que é fazer com que os seus cidadãos não sejam, novamente, aí é o elo fraco do Estado, né? Não sejam vulneráveis aos ataques. E aí eles são vulneráveis em várias dimensionalidades, né? São vulneráveis nas suas empresas, são vulneráveis no serviço público que possam estar praticando, e aí você tem aí um processo que pode conter algum tipo de melhoria do cidadão enquanto agente cibernético. Mas isso tudo diz respeito a uma coisa, e terminando, que é que todo o processo, debate e
aprimoramento da segurança cibernética, ela deve ser cada vez mais inclusiva. Ela deve cada vez mais ser dialogada com todos os atores. Se ela não for, a tendência é que a gente fique cada vez mais fragilizado. Obrigada, professor Salim. Obrigada, professora Daniel. De facto, a vulnerabilidade é uma palavra-chave aqui, porque de facto há aqui uma falta de cultura de segurança, especialmente a nível cibernética. Professor José Carlos Lourenço, passava agora para si. Nós temos vindo a verificar muitos ataques em Portugal, apesar de Portugal já ter uma boa estratégia a nível de cibersegurança, a nível de regulamentação. O que é que está a faltar em Portugal e que experiências internacionais nós podíamos ir buscar para termos melhores soluções e mitigar esse tipo de riscos? Ora, muito bem, obrigado pela questão. Muito bem, então eu ia fazer a abordagem da seguinte maneira. Em primeiro lugar, eu penso que ninguém tem dúvidas que as organizações têm que fazer, e o Estado, não é? Mas neste caso, focando mais na área onde tenho alguma experiência, tem que se focar efetivamente na aplicação de determinadas aplicações, e para isso, como já disse o colega, é muito importante efetivamente a perspectiva do sistema, ou seja, a questão das pessoas, a questão dos processos e a questão das tecnologias. Isso não é novo, não é? Toda a gente apresenta exatamente este triângulo, a questão dos sistemas, a questão de que a tecnologia não resolve o problema, as pessoas sozinhas também não resolvem o problema, e isso parece que é unânime. Agora, o que é que para mim é muito importante? Em primeiro lugar, em termos de investimento, é efetivamente justificar o investimento que se vai fazer. Nós nas organizações trabalhamos com coisas pragmáticas, não é? Que é, por exemplo, um processo de identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos. Isso é uma ferramenta muito útil que permite às organizações efetivamente reforçar e justificar aos decisores porque é que efetivamente temos que utilizar determinadas tecnologias e utilizar, ou seja, adquirir determinadas soluções. Isso é muito importante. Há várias abordagens. Por exemplo, há organizações que utilizam uma abordagem baseada na norma 31.000 e 27.005, há outros que utilizam, por exemplo, o Octave Alegre dos Estados Unidos, ou o NIST 830. Por isso, mas o importante é perceber que, efetivamente, esta fase do design e a fase do planeamento, o kernel, ou seja, o centro, é efetivamente a gestão do risco. Eu sobre isto tenho poucas dúvidas. Agora, em termos de soluções, bem, não há uma solução milagrosa, não é? Eu quando vejo alguém a dizer que vai implementar um determinado software ou uma determinada solução tecnológica que resolve o problema, eu fico sempre desconfiado. Agora, a questão que se coloca aqui é a abordagem do problema é da forma como eu vou aqui transmitir a minha experiência, não é fácil às vezes transmiti-la aos decisores, porque ela é complexa, ela não é simples, e explicar tudo ao mesmo tempo e tentar mostrar uma única solução, às vezes é complicado. De qualquer maneira, eu defendo que uma das possíveis soluções é trabalhar com base em frameworks de controles. Aquilo que, por exemplo, o Centro Nacional de Cibersegurança fez numa fase inicial, não é, com os seus quadros de cibersegurança, que foi aproveitar alguns dos melhores controlos em termos de várias frameworks e de várias normas internacionais e agrupar numa única. Por isso, a palavra-chave aqui é eu tenho que efetivamente ter uma visão baseada no conceito framework. E porquê? Porque eu tenho que integrar segurança da informação, que é o chapéu de chuva ao nível das organizações, a questão da cibersegurança e a questão da privacidade e muito mais normas e muito mais aspectos nas organizações. E a forma de fazer isso é efetivamente desenvolver uma framework de segurança integrado que permita fazer o alinhamento. Bem, teoricamente, o conceito é simples, fazer isto depois na prática, ainda por cima alinhar com o modelo de negócio e alinhar com os processos, em todos os processos, não é fácil, mas é uma solução estruturada. O outro aspecto que também penso que é uma solução é aquilo que o Centro Nacional de Cibersegurança também neste momento está a orientar, que é as organizações começarem a tentar adquirir efetivamente alguma maturidade. Começar com os selos, não é? Neste caso é o selo de bronze, depois prata e ouro. Nós, em termos de controle de segurança, também utilizamos esses níveis de maturidade, não são 3, são 5 normalmente, mas um aspecto de solução é efetivamente trabalhar esta questão da maturidade com base, mais uma vez,
em certificações. Pode ser uma certificação da 27001, pode ser uma certificação de um selo, pode não ser certificação nenhuma. Eu aqui vou ser um bocado, se calhar, politicamente incorreto, mas eu conheço organizações com certificações de 27001 que têm menos segurança que algumas que não têm certificação 27001. Por isso, as certificações é efetivamente um bom caminho. Agora, a questão depois é a melhoria contínua da solução dentro da respectiva organização. Outra solução muito importante, em termos agora já com foco mais tecnológico, porque agora tenho estado em contacto efetivamente com esta realidade, é o desenvolvimento dos choques, ou seja, da questão dos Security Operations Center. É muito importante, efetivamente, os NOC/SOC para aquelas organizações que efetivamente têm capital para poder fazer investimento, não é? Porque é complexo, o dinheiro também não abunda nas organizações, mas é uma solução na componente de cibersegurança, até porque a componente de cibersegurança nas organizações tem que ser integrada com a segurança da informação, não é? O outro aspecto também, para mim, é muito importante, é a utilização, tenho notado isso, a utilização de algumas soluções tecnológicas de segurança já com a parte da inteligência artificial, especialmente do machine learning, inserido efetivamente nos sistemas, como firewalls de última geração, CIEMs, a questão também dos SOARs. Há aqui uma panóplia de palavrões, não vou agora estar aqui a discutir, mas que é muito importante as organizações começarem efetivamente a ter esta dimensão. De qualquer maneira, também penso que não integrar, ou seja, a necessidade de integrar pessoas, processo e tecnologia, embora seja um chavão, é exatamente onde o foco se deve colocar. Termino. Muito obrigado, professor Zé Carlos. De facto, pessoas, tecnologias e inteligência artificial são instrumentos para criar esses tais frameworks. Eu passaria agora a questão para o Major Mosquito e adicionava aqui a questão, perante este panorama que nós vemos, dos frameworks que o professor José Carlos mencionou, está preocupado com o panorama angolano, de facto, tendo uma cultura bastante ainda fraca em termos de segurança e tendo dificuldades em qualificação de recursos humanos, a questão da regulamentação, etc. Qual é a sua opinião sobre isso? Obrigado, professor Salim. Deixa-me dizer que é importante, essa sua pergunta é provocador, é provocante. Angola, felizmente, acordou, ou tem estado a acordar em matéria de cibersegurança. Os últimos incidentes no ciberespaço ligados a empresas angolanas levaram o nosso governo de forma muito inteligente, e aqui deixo a parabenizar o governo angolano, a começar a pensar em matéria de cibersegurança, criando legislação, e todos os dias a Angola vai olhando para essas matérias e criando métodos, processos, adquirindo tecnologias, e nessa última fase já estamos também a pensar nas pessoas, ou seja, na formação. Mas voltando ao pano de fundo, que foi a questão principal, é importante também deixar claro que todas as nações, ou melhor, o plano estratégico de segurança de qualquer país, no cenário atual, na geopolítica, está provado que não vale a pena simplesmente focar-se aos domínios de conflitos tradicionais, como terra, ar e mar. O ciberespaço já deve fazer parte dos planos estratégicos. E quem ignorar isso, eventualmente vai pagar uma fatura muito alta no futuro. E quando digo isso para países ou nações, também falo para empresas. E esses planos devem abranger políticas de segurança bem definidas, de modo a proteger as suas infraestruturas críticas. E Angola, felizmente, tem estado também de uma forma muito inteligente, não como outras nações, mas já começamos a acordar e começamos a olhar para esse problema como uma problemática a levar em conta. Pessoalmente, posso dizer que vejo movimentos interessantes nessa direção para proteger ativos das instituições, bem como infraestruturas críticas, e obrigar também operadores de serviços essenciais a cumprirem as regras as regras de boas práticas no ciberespaço. Importa realçar
que acredito eu que tem um caminho longo para andar ainda. Não somos perfeitos, nem estamos longe de o ser, mas o facto de acreditamos que o ambiente que vivemos agora nos leva a pensar nisso, já é um passo bem dado no caminho para o sucesso nessas matérias. Obrigado e termino aqui. Obrigado, Sr. Major. De facto, a questão da cultura sobre a segurança é um desafio não só para Angola, mas para todo a nível mundial, para todos os países a nível mundial. Eu passaria agora a palavra ao Comandante Hélder Jesus. Comandante, nós ouvimos aqui várias soluções, várias sugestões para resolver estas questões da cibersegurança e os riscos, mas uma delas passa pela cooperação internacional, e que nós vemos perante este cenário de competição geopolítica que existe entre os Estados Unidos, a China e a Rússia. O que tem a dizer sobre esta competição para, no fundo, haver maior cooperação para os grandes problemas e riscos sobre a cibersegurança a nível dos Estados e a nível das empresas? Muito obrigado pela questão. Estava a confirmar se estava efetivamente com o som mute. Muito obrigado pela questão. Efetivamente, isto decorre aqui de uma sequência dos anteriores intervenientes e que tiveram uma intervenção muito válida, que foram constituindo aqui sim várias formas de olhar e com várias vertentes. Essa situação da cooperação é bastante importante e eu gostaria de realçar o seguinte: nós estamos a falar em soluções, não é? A cooperação internacional é uma delas. Eu gostaria de também acrescentar depois as políticas e o compromisso. Eu, quando pensei nisto, pensei três situações. Uma tem a ver com cooperação, outra tem a ver com compromisso e outra tem a ver com políticas. Concretamente, o que diz respeito à cooperação, ela é fundamental e nós já a fazemos. E fazemos nas várias dimensões. Portanto, a componente militar tem cooperação internacional com as componentes militares de outros países, no âmbito da NATO, no âmbito da União Europeia, e no âmbito, por exemplo, no âmbito do Fórum Ibero-Americano de Ciberdefesa, que uma vez que está aqui a DNL Aires, porque efetivamente nós, Portugal e Brasil, temos uma grande ligação. Ao nível da Polícia de Investigação também a ligação com entidades internacionais, Europol, Interpol. O Centro Nacional de Cibersegurança também tem com a INIS e outras entidades também uma grande cooperação. E depois, fundamental é, conforme eu tinha dito anteriormente naquele G4, a questão de nós partilharmos essa informação. Estávamos a falar, e a questão foi colocada, nesta situação de Rússia, Ucrânia e vários países, sem dúvida que a Rússia também tem as suas formas de cooperar com outras entidades. Eu peço desculpa. Não foi nenhum ataque cibernético, não é? Não, foi aqui a minha loba, e entretanto, estávamos a falar da Rússia, da mesma forma que os Estados Unidos e junto da NATO também têm as suas fontes de informação e partilham a sua informação, e nós, Portugal, nesse aspecto, beneficiamos de estarmos inseridos naquelas organizações que eu falei há bocadinho, que têm a ver com, portanto, a NATO e a União Europeia propriamente dita. Eu gostaria também de, além desta questão da cooperação, referenciar a questão das políticas e depois também o compromisso. A questão das políticas, porque a segurança do ciberespaço e concretamente a cibersegurança constitui-se como uma prioridade, tem que se constituir como uma prioridade governamental, que envolve as empresas, as pessoas, o próprio Estado, onde a sensibilização é fundamental. E aqui eu gostaria de referir, por exemplo, agora na segunda-feira, iniciou-se aquilo que é designado de um roadshow nacional, através da ação de formação dirigida a prestadores de serviços essenciais, de operadores de infraestruturas críticas e de prestadores de serviços digitais, estando previstas 73 ações de formação, onde já estão inscritos cerca de 1000 pessoas, 1000 profissionais ligados a estas áreas. Este roadshow nacional vai decorrer até finais de abril, passará por todos os distritos, pelas regiões autónomas, portanto, é fundamental esta situação aqui de haver uma visão estratégica, uma visão do país para esta realidade, neste caso concreto, da cibersegurança. E outra parte, para finalizar o terceiro ponto, que é o ponto do compromisso. Portanto, os vários atores têm de olhar para a cibersegurança como um investimento e não como uma despesa.
Portanto, o problema é que a realidade do ciberespaço é invisível, portanto, não se vê e, portanto, é menos atrativo a investimentos. No entanto, só quando surgem problemas é que muitas vezes para tal se desperta. E, portanto, sendo isto um investimento, é para as empresas, para o Estado e, consequentemente, para todos nós na sociedade. Tivemos aqui, assim, já temos tido aqui vários exemplos, portanto, é fundamental o investimento e esse compromisso para as empresas e para a nossa sociedade. Era isso que eu gostava de dizer sobre estes 3 pontos. Muito obrigado. Muito obrigado, Comandante. Luís, passaria agora o terceiro round para ti. Muito obrigado, Salim. Antes de irmos, já estamos a entrar na nossa reta final, antes de olharmos para um bocadinho para o futuro, também uma palavra de apreço, um abraço ao Sr. Almirante António Gameiro Marques, que está connosco hoje e que, respondendo um bocadinho, acrescentando aqui às perguntas, à pergunta anterior, refere que há 64 iniciativas de cooperação nacional e internacional que estão precisamente integradas na Estratégia Nacional de Cibersegurança e, portanto, é um complemento àquilo que o Hélder acabou de dizer. Vamos agora entrar na nossa reta final. O nosso desafio é olhar um bocadinho para o futuro. Eu pedia sinteticamente aos nossos intervenientes de hoje que pudéssemos olhar para o futuro e ver de que forma, quais é que serão os principais desafios para as organizações e para os Estados, naquilo que já falámos, mas eventualmente outras dimensões que ainda não tínhamos abordado e, portanto, vamos aqui trazer um bocadinho a nossa bola de cristal e vamos olhar um bocadinho para o futuro. Pedia que fossem sintéticos, estamos já além do nosso tempo, eu passaria desde já a palavra à professora Daniela, por favor. Obrigado, Luís. De forma sintética, então, eu acredito que eu elenquei aqui 6 desafios que cabem tanto ao Estado como às empresas, ao meu ver, né? Acho que o primeiro deles é como a gente vai... o primeiro desafio é como a gente vai proteger os dados das empresas, dos Estados, os dados dos usuários e do cidadão e evitar que, de alguma forma, eles sejam utilizados para fins inescrupulosos, né? Acho que essa é uma questão efetiva. Muitos estados, principalmente aqueles que estão desenvolvendo suas capacidades cibernéticas, vão ter que olhar com cuidado, né? Aí eu falo do Brasil, mas acho que o Mosquito pode também falar da Angola, que é como a gente vai ter que pensar cada vez mais nisso. E alguns dados nossos estão frágeis, não porque sejamos ruins em protegê-los, mas porque estamos construindo uma capacidade maior para protegê-los, né? Então, isso é um desafio. Eu acho que, talvez para mim, o maior desafio de todos vai ser como é que a gente vai conseguir controlar e impedir a disseminação de desinformação e informação falsa na rede, porque isso não envolve necessariamente tecnologia, isso envolve uma série de questões legais, de liberdade de expressão, de privacidade. Então, eu acho que esse é o nosso desafio epistemológico maior. O que nós vamos entender como limite, né? E como controlar essa desinformação. E isso vai causar um efeito em cadeia, né? Se não conseguirmos controlar isso, é difícil dizer o que vai ser verdade e o que vai ser mentira, e é difícil dizer como a gente freia comportamentos efetivamente errôneos e criminosos que estão sendo praticados no meio cibernético, né? Depois disso, eu acho que nós vamos ter que entender como criar confiança mútua entre as empresas e os estados e como gerenciar e promover, né, como promover e entender o gerenciamento de risco. Tudo muda muito rápido, nós vamos ter que ter equipes muito bem formadas para entender isso. E isso efetivamente passa por aquilo que o Hélder disse na sua apresentação, é como construir confianças mútuas, tá? Eu acho que isso é importante. Como a gente vai evitar que o computador se torne uma arma, também acho que vai ser efetivamente isso na área de defesa cibernética uma coisa importante. Não acho que se tornará, mas hoje é um imbróglio, né? A gente não sabe muito bem o que o computador em mãos erradas podem vir a acontecer. Eu acho que a gente vai ter que pensar muito bem para que não seja impeditivo para alguns utilizar uma tecnologia que tanto avançou o mundo, né? E por fim, aí eu acho que a gente vai ter que pensar, são duas coisas que têm a ver com a sociabilidade humana que cai na rede agora, né? Primeiro, como é que a gente vai evitar que pessoas passem a ser dispensáveis e sejam pessoas que fiquem invisíveis ao sistema porque são incapazes de interagir no sistema tecnológico? E, obviamente, isso virará um problema,
porque elas podem ser invisíveis para um grupo, mas para outros elas podem ser treinadas para fins que não sejam efetivamente os melhores, né? Como é que a gente joga todo mundo para dentro do sistema tecnológico e como é que a gente faz com que sejam capazes de não ser frágeis nesse sistema e como é que a gente produz igualdade de alguma forma, óbvio, ninguém aqui está sendo ingênuo de achar que todos devem estar iguais no mesmo nível, mas todos devem ter capacidades e igualdade, né, de estarem dentro do sistema tecnológico, de protegerem os seus sistemas, e isso é efetivamente a busca que nós já temos por exemplo, igualdade econômica, igualdade na questão do desenvolvimento. Terá também que buscar um conceito de igualdade perante as novas tecnologias, a questão da cibersegurança envolve isso, né? Países frágeis. Como é que a gente faz, por exemplo, e aí terminando a minha fala, quando países como o Brasil possuem 1 ou 2 cabos submarinos para fazer a transmissão dos seus dados, enquanto países como os Estados Unidos controlam quase que a maioria desses cabos submarinos e as nossas informações sigilosas passam por ali e muitas vezes tocam em solo americano antes de ir para o seu destino final. Isso tem a ver com igualdade tecnológica, como é que a gente vai desenvolver esse tipo de coisa. Então, era isso, muito obrigada. Muito obrigado, professor Daniel. Aliás, essas linhas todas que refere são reflexões para o futuro e é através de ações como estas que nós procuramos centrar-nos na problemática, porque vai ser a problemática do futuro, certamente. Passava agora a palavra ao meu caro amigo Lourenço Martins, por favor. Ora, muito bem. Na realidade, os desafios para mim são 6. 2 desafios têm a ver efetivamente com aquilo que eu sinto no dia-a-dia e que tenho trabalhado, que tem a ver efetivamente como é que eu vou gerir a complexidade dos sistemas, das certificações, de uma panóplia de especialistas que estão dentro de uma organização. Ou seja, como é que é possível gerir segurança da informação, cibersegurança, investigação e desenvolvimento, um conjunto de normativos, um conjunto de referenciais, e como é que se alinha isto efetivamente com métricas, com indicadores de segurança. Este é um desafio, mais no foco nas organizações. O segundo desafio é, efetivamente, a sensibilização. Eu não gosto da palavra sensibilização, eu prefiro quase mais já o treino, ou seja, avançar aqui um patamar, que é, efetivamente, projetar nas pessoas um pensamento baseado em risco, quando a maior parte das pessoas ainda tem uma cultura de segurança muito minuta, não é? Mas como é que eu consigo que as pessoas dentro da minha organização, efetivamente, ganhem esta cultura de cibersegurança e segurança de informação e de responsabilização, não é? Nós utilizamos coisas elementares, mas normalmente pensamos sempre em termos do board executivo, do C-level, da questão dos utilizadores, e depois há aqui mais um aspecto que para mim é muito importante nas organizações que eu tenho reparado, que é muitas vezes os responsáveis da segurança. Muitos dos responsáveis da segurança muitas vezes têm um pensamento ou têm uma abordagem muito focada numa determinada tecnologia ou de uma área de onde vêm. E um responsável de segurança de uma organização, chamam-lhe um CISO, um gestor de processo ou um gestor do sistema, tem que ter exatamente aqui uma componente de governance, compliance e risco, com alguma maturidade, mas depois perceber o que é que estão a dizer efetivamente quem implementa tecnologias. Essa é uma dificuldade. Os outros 4 desafios, para mim, que eu procurei aqui pensar um bocadinho, até com a ajuda de uns colegas meus, durante o dia de ontem, fundamentalmente é a questão da formação dos especialistas em cibersegurança. Ter muitos cursos não significa que são bons. Okay? E eu sei, efetivamente, porque também dou cursos de técnicos de cibersegurança, etc. E esta área é muito complexa. A questão da formação dos especialistas em quantidade e qualidade, e com uma perspectiva ofensiva e defensiva simultaneamente. Porque há pessoas, muitos decisores e muitos especialistas não percebem tão bem isto. Nós, os militares, temos, falando aqui muito sumariamente, generais, oficiais, sargentos, praças, soldados, cada um tem as suas competências, não é? Cada um tem o seu job description e são todos importantes. Por isso eu tenho que ter, efetivamente, pessoas que se complementam e fazer este complemento entre gestão, ou seja, a questão das políticas, dos processos, da tecnologia, etc., é um grande desafio. O outro desafio é o desafio dos sistemas
ciberfísicos, ou seja, a questão das armas autónomas, dos carros, da Internet of Things, Smart Cities, etc. Eu penso que isto, em termos de cibersegurança, vai ser uma complexidade muito grande. O outro é a imputação de um ciberataque, é nós conseguirmos efetivamente, antes de dar uma resposta, perceber efetivamente quem é que o executou, e isto é de uma complexidade, por isso não é a minha área, mas é de uma complexidade enorme em termos de forense computacional e depois em termos de imputar a responsabilidade, especialmente quando o ataque, a ação maliciosa é efetuada ultrapassando vários estados, não é? Com várias legislações pelo meio. E o outro é, para mim, é a questão do papel disruptivo da inteligência artificial, ou seja, é uma área que eu não faço previsões, mas que efetivamente eu prevejo que, em termos de automatização, isto começa a ser quase um ataque de defesa feito por máquinas, e a maior parte dos, mesmo dos ditos especialistas, vão efetivamente olhar para o ecrã e a perceber-se, ou não se aperceber do que é que está a acontecer. Por isso estes são, penso eu, 6 grandes desafios, 2 mais no âmbito organizacional, e depois em termos de Estado, estes 4 são aqueles que eu prevejo que efetivamente poderão ser uns enormes desafios. E termino agradecendo mais uma vez. Professor Lourenço Martins, muito obrigado. Aliás, inteligência artificial, automatização, tudo o que diz respeito àquilo que é a inovação e tecnologia vai ser um desafio para todos, para as empresas, para os Estados e para nós próprios, porque também temos que acompanhar estas tecnologias. Passava agora ao meu caro amigo Mosquito para a sua visão sobre o futuro. Obrigado. É difícil fazer visões futurísticas, mas aqui nesse caso eu arrisco-me a fazer. O comandante Helder, quando começou, fez uma demonstração muito clara que nos primórdios a internet não era nada, nos anos 80 e 90 já era alguma coisa, mas sem importância nenhuma. Eu chamava aqui a atenção a um aspecto interessante, que é a tecnologia está a mudar. Se anteriormente, quando criou-se a internet, não pensou-se em segurança, hoje em dia nós já podemos começar a pensar nisso. E tecnologias como inteligência artificial, machine learning, a computação quântica, que vai acabar por ser uma máquina de desencriptação de todas as senhas que nós estamos a usar agora, poderá no futuro comprometer toda a segurança se essa tecnologia cair em mãos erradas. Tem outra questão que apareceu agora, ainda é uma questão ambígua, mais ou menos conhecida, alguma informação se fala, que é o metaverso, que é uma tecnologia que vai mudar o ciberespaço, vai fazer do ciberespaço um espaço diferenciado, e eu acredito que será um desafio gritante para a cibersegurança, sem desprimor aos desafios que os meus colegas de painel elencaram muito bem anteriormente. Muito obrigado, Coronel Belarmino. Termino aqui a minha fala. Muito obrigado, Mosquito. Vamos agora, para terminar, dar a palavra ao meu caro amigo Comandante Helder Jesus. Em termos de futuro, o que é que há para dizer? Ora, muito obrigado aqui. Eu efetivamente revejo-me na maior parte daquilo que foi aqui referenciado, e vou só aqui abordar aqui a forma como eu gosto muito do número 13 e, portanto, tento sempre agrupar as coisas em 3 elementos. Eu tenho respondido com 3 e aqui também a minha resposta vai incidir-se em 3 áreas. Tem a ver com os recursos humanos e pessoas, com a tecnologia e com a liderança. No que diz respeito aos recursos humanos e às pessoas, portanto, faltam especialistas e, de acordo com o International Information System Security Certification Consortium, eles fizeram um documento que é o Cyber Workforce Study em 2021 e referenciaram que faltavam cerca de 2,7 milhões de profissionais no mundo. Portanto, e aquilo que o nosso colega Lourenço Martins referiu há pouco foi muito claro, portanto, relativamente a esta ausência de pessoas que são necessárias e nos vários níveis. Portanto, eu vejo-me perfeitamente nisso. No segundo ponto, tecnologia. Portanto, o desenvolvimento tecnológico leva também a um aumento das ameaças, conforme nós sabemos. O desenvolvimento da inteligência artificial, a dependência da cloud, as novas práticas de trabalho remoto. Tudo isto aumenta a complexidade da segurança, dos profissionais de cibersegurança
Porquê? Porque a superfície de ataque é maior e vai sendo mais sofisticada. Até porque recentemente a Kaspersky, a Global Research Analysis Team, eles sofreram com a adoção de arquiteturas de computação em nuvem e software baseado em microserviços e executadas em infraestruturas de terceiros. Nós ficamos dependentes dos outros, são situações que muitas vezes são problemáticas. Portanto, e isto porquê? Porque apresentam uma boa funcionalidade, sem dúvida nenhuma, mas podem depois dificultar o trabalho dos profissionais em cibersegurança. Também a supply chain tem vindo a verificar-se um aumento dos ataques maliciosos, perspectivando-se que isso continue a acontecer no futuro. Como último ponto, terceiro ponto, liderança, efetivamente assegurar investimentos em cibersegurança. Para as pessoas, formação nas plataformas, nos sistemas, portanto, tem que haver forma de haver recursos. É por isso que um dos objetivos estratégicos da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço tem a ver mesmo com criar e gerar os recursos. Portanto, é isto, é necessário. E, portanto, isso estará ao nível das lideranças das grandes empresas. Gostava só de, efetivamente, também referir a outra situação que tem a ver com a assunção de risco, que é um problema e que tem que ser assumido, portanto, conforme já foi referenciado. E gostava aqui, para terminar, de dizer que o exemplo que o CEO da Vodafone Portugal, o Dr. Mário Vaz, teve, portanto, é um bom exemplo de que, em termos de liderança, temos que assumir o risco e temos que, efetivamente, dar a cara, e aquilo que ele fez foi bastante positivo. E, portanto, eu terminava com estes 3 pontos de futuro, que é a importância das lideranças nas organizações, a componente da tecnologia que é transversal e nós dependemos dela, e naturalmente as pessoas, os recursos humanos. Terminava assim, muito obrigado. Fernando Helder Jesus, muito obrigado. Aliás, olhar para o futuro é sempre um desafio, mas é um desafio necessário, porque nós temos que pensar nas organizações, temos que pensar nas empresas, temos que pensar em nós e nos Estados, e olhando para o futuro é que podemos acautelar algumas das ameaças e dos riscos de que falámos hoje. Tema extremamente interessante, haveria com certeza muitas outras abordagens que poderíamos adotar aqui, escolhemos um bocadinho olhar para aquilo que é a realidade e depois também perspectivar o futuro. Agradeço a todos e passaria para o encerramento da sessão, referindo antes que vai ser disponibilizado oportunamente não só o vídeo da sessão de hoje, como a apresentação feita pelo Sr. Comandante Helder Jesus, como também um breve resumo desta sessão. Portanto, o nosso obrigado a todos e passaria agora para encerrar ao meu caro amigo professor Assis Malaquias. Não sei se ele está, se não estiver, eu deixaria ao professor Salim Valim Ahmed estas últimas palavras. Muito obrigado. De facto, pedimos desculpas pelo professor Assis, poderá ter tido algum problema técnico. No entanto, gostaria aqui de agradecer a todos vós, palestrantes e assistentes, a vossa presença para debater este tema tão enriquecedor e tão pouco conhecedor em várias esferas, e nós tivemos a oportunidade de ter aqui as perspectivas destes 4 especialistas, de facto foram bastante valiosas. Eu só tenho que agradecer, em nome da Global Strategic Platform, esta sessão do Africa Sessions, e contamos repetir mais vezes sobre esta temática. Obrigado a todos e bem-ajam.